Que a graça do Senhor possa tocá-lo, possa alcançar a sua vida, possa alcançar o seu coração. É um prazer tão grande estarmos juntos para meditarmos um pouco mais na palavra de Deus, para meditarmos um pouco mais naquilo que o Espírito Santo tem falado comigo e tem falado com você, tem falado ao nosso coração. Bom, temos refletido aqui em cima da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, a partir do verso 24, estamos aqui nesse desfecho dessa série de mensagens, né, de compartilhar, que temos falado aqui sobre a caminhada cristã. Eu convido você para mais uma vez abrirmos a nossa Bíblia lá. 1 Coríntios 9, 24 diz assim: vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Porque eu não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem, todos passaram pelo mar. Em Moisés todos foram batizados na nuvem e no mar, todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanha, essa rocha é Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos foram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejamos idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar a farra. Não pratiquemos a imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixe como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertências para nós sobre quem tem chegado o tempo do fim. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele há de providenciar um escape para que vocês possam suportar. Bom, temos visto aqui a trajetória cristã e temos visto aqui os dois exemplos que Paulo usa, o exemplo positivo e o exemplo negativo. O exemplo positivo advém dos atletas. Os atletas que estavam ali nos Jogos Olímpicos e se esforçavam para alcançar um prêmio. Paulo olha para eles então e diz: olha, assim como os atletas têm um alvo e um esforço para alcançarem o prêmio, nós também devemos entender que o nosso alvo é Cristo, é a maturidade cristã. Devemos nos esforçar para que a graça que Deus tem dispensado sobre nós, ela atue em nós eficazmente, a fim de que não sejamos desqualificados. E ele vai dizer então, a partir do exemplo negativo aqui então dos israelitas, como eu e você podemos sermos desqualificados. E em primeiro lugar, podemos sermos desqualificados por causa da maneira como nós tratamos com o passado. O Paulo diz aqui que as pessoas eram desqualificadas porque elas amavam as coisas más. Em segundo lugar, foram desqualificados por causa da imoralidade sexual. Em terceiro, foram desqualificados por causa da idolatria. Em quarto lugar, foram desqualificados porque colocaram à prova o caráter de Deus. E por último, por causa da murmuração. E Paulo vai terminar para mim e para você dizendo o seguinte: olha, eu estou dizendo isso aqui para vocês para que isso seja um exemplo, para que aquele que está de pé, que cuide para que não caia. Ele vai dizer: olha, estou dizendo isso para vocês para que vocês possam entender que quando vocês forem tentados, o Senhor Deus, Ele vai trazer para vocês um escape. Ele vai trazer para vocês um livramento. Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês possam suportar. A vida cristã, ela tem obstáculos. Assim como na corrida com barreiras, né, obstáculos. Eu assistia há pouco tempo atrás o hipismo, né, vendo ali aqueles cavaleiros em cima dos cavalos, a maneira como a habilidade para dominar aquele animal e para fazer com que eles possam sobressair sobre os obstáculos. A vida cristã também tem obstáculos.
E a esses obstáculos nós damos o nome de tentação. Às vezes eu e você vamos encontrar obstáculos, né? Um livro muito interessante sobre esse assunto é o livro de John Bunyan, O Peregrino. Ele fala sobre os obstáculos que um cristão ele pode encontrar durante a sua caminhada em direção à cidade celestial, em direção à maturidade, à pessoa de Cristo. Nós também podemos alcançar obstáculos. Nós também podemos nos deparar com impedimentos para prosseguirmos em frente, como a murmuração. Podemos nos deparar com a imoralidade sexual, com a falta de fé. Podemos nos deparar com o amor ainda às coisas do passado. Mas Paulo diz, olha, quando essas coisas vierem contra vocês, quando esses obstáculos vierem contra a fé de vocês, entendam, Deus está do seu lado. Meu irmão, você não está sozinho nessa luta. Você não está sozinho nessa trajetória. Você não está sozinho nessa caminhada. Deus está do seu lado. O Senhor está com você. E Ele deseja dar a você livramento. Ele deseja dar a você escape. Por isso, confie no Senhor. A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Talvez você esteja nesse dia passando exatamente por um obstáculo. Talvez você esteja diante de um grande obstáculo. E você pensa, poxa, eu não vou conseguir. Talvez, né, como muitos cavaleiros ali, que o cavalo trava e ele retrocede, porque ele não se vê apto ali, né, para saltar sobre aquele obstáculo. Talvez você esteja da mesma forma. Eu digo para você nesse dia, você talvez pode não conseguir na sua força, talvez você não consiga no seu mérito, talvez você não consiga na sua capacidade, mas Deus está do seu lado e Ele pode dar a você força, Ele pode dar a você graça, Ele pode dar a você livramento, Ele pode dar a você graça suficiente para que você possa superar as dificuldades, as adversidades da vida cristã. Como um bom atleta, nós devemos nos esforçarmos para alcançarmos a maturidade e considerarmos o exemplo negativo dos israelitas para que não sejamos desqualificados como eles, sabendo que no tempo em que a tentação nos afligir, Deus estará do nosso lado para nos conceder graça, para nos conceder vitória. Deixo com você um convite aos domingos, às 20h30, temos o culto Cristo Vivo, Rua Manuel Macedo é o nosso endereço, o número é 360, no bairro São Cristóvão, em frente ao Conjunto IAPI. Você é o meu convidado, venha celebrar juntamente ao Senhor Jesus Cristo comigo, todos os domingos às 20h30. E deixar você com o telefone da paz, 3429-9550, se você me assiste, está na sua tela, e caso você me ouve pela Rádio Super, está aí à sua disposição, 3429-9550. Bom, foi um prazer ter estado com você, que o Espírito da Graça possa tocar a sua vida e que juntos nós possamos naquele grande dia alcançarmos o glorioso prêmio que o Senhor tem para nós. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.